Ô Marcelo, tudo bem aí? Olá, Alberto, tudo bem? Como vai? Tudo bom. Vamos continuar nosso papo agora, baseado agora só em espumante, né? Quais são os processos de elaboração de Isso, vamos falar espumante? um pouco sobre os dois processos principais de elaboração de vinho espumante. Na verdade, o processo principal, chamado de método tradicional, que também é chamado de método champenoise, porque foi, digamos, aperfeiçoado na região de Champagne, lá no outro vídeo eu comentei, por Dom Perignon, lá no século XVIII, e é o método, digamos, mais tradicional que se tem a segunda fermentação do vinho feito dentro da garrafa e aí você gera bolhas e quando você abre o vinho está cheio de bolhas na taça, na boca, espuma e gera todo esse tentar resumir o processo, né? Independentemente de que local do mundo é feito o vinho, porque em Champagne, né, na região de Champagne, são permitidas algumas uvas, e dessas uvas permitidas, três são as principais: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Aqui no Brasil, a grande parte dos espumantes é elaborada com Pinot Noir e Chardonnay, mas também é permitida a Riesling Itálica. Tá? Então, e em diversos lugares do mundo, você tem na região de Penedès, na Catalunha, perto de Barcelona, tem as cavas, você tem na região, na Lombardia, a região de Franciacorta, também espumantes elaborados por esse método tradicional. Então, o método tradicional, basicamente, é feito um vinho chamado vinho base espumante, que é a base para o espumante, tá? Normalmente as uvas são vinificadas separadamente, né? Quer dizer, vamos pegar o exemplo de Chardonnay e Pinot Noir. Então, é vinificada a Chardonnay, é vinificada a Pinot Noir, ela é vinificada em branco. O que é vinificação em branco? Você não deixa as cascas macerando, você gera um vinho branco feito de uva tinta, tá? Existe pouca maceração dessas cascas. Tá? Obviamente, existem exceções, mas em geral é isso. A Chardonnay e a Pinot são vinificadas separadamente em branco. O enólogo realiza a mistura, né, o assemblage, o blend, e o vinho é um vinho com uma baixa graduação alcoólica, né, ela fica por volta de 10% de graduação alcoólica, ela fica com baixíssimo açúcar residual e com uma alta acidez. E é isso que dá uma grande característica, Qualidade, né? a qualidade, uma característica, chega uma alta acidez. Inclusive, na região de Champagne, chega a ser exageradamente a acidez da uva. E aqui no sul do Brasil, você consegue ter uma maturação, digamos, quase com uma acidez agradável, mais agradável. E aí o que acontece? Você adiciona esse vinho base, que é feito em tanques de aço inox. Antigamente era feito em barris de madeira, mas hoje em dia todo mundo opta por vinificar em tanques de aço inox. E você adiciona o que a gente chama de licor de tiragem. É uma mistura de vinho, do vinho base, com açúcar. Esse açúcar pode ser açúcar de cana, pode ser açúcar de beterraba, e com mais leveduras. Então você mistura o vinho que já está pronto como vinho base com esse licor de tiragem e coloca dentro de uma garrafa. Uma garrafa que aguente pressão, porque vai ocorrer a segunda fermentação dentro da garrafa. Isso vai para uma cava uma cave de envelhecimento, vai para um local, para uma adega, para uma cave, que essas garrafas vão ficar armazenadas horizontalmente e vão ficar ali por pelo menos 6 meses. E nesses 6 meses, o que acontece? Aquelas leveduras começam a trabalhar naquele açúcar que foi colocado junto com elas no vinho base. E acontece uma segunda fermentação. Então, as leveduras consomem todo esse açúcar nesses primeiros 6 meses. E depois, quando não tem açúcar mais para consumir, o que elas fazem? Elas se autoconsomem. Existe um processo chamado autólise. Tá? Lá, aquele processo de biologia, de química, que a gente lembra lá do nosso segundo grau. Então, as leveduras, elas se consomem. E o resto, digamos dessa matéria produzida pelo autoconsumo das leveduras gera uma borra, em francês chamado de lie.
Então, elas se depositam, elas deitam no fundo, na lateral da garrafa, a garrafa está em horizontal, elas ficam ali na sua cama, que é o que os franceses chamam de surli. Elas ficam deitadas sobre as borras. Então, a partir do 6º mês, o que acontece? Quanto mais tempo o espumante fica em contato com essas borras, não tem mais fermentação, mas o espumante, quando fica em contato com essas borras, eles vão ganhando complexidade. Quanto menos tempo, mais característica próxima ao vinho base, quer dizer, mais frescor, mais fruta, mais aroma. Quanto mais tempo em contato com as borras, quanto mais tempo em envelhecimento, ele vai ganhando outras características aromáticas. Muito para nozes, pão, torrado, fermentado. Brioche. Brioche, quer dizer, você acaba ganhando outras características. E aí também varia quanto tempo isso fica armazenado, né? Depois de 12 meses até, você já tem espumante de qualidade, 12 meses, que aí você já tem características mais para frutas, né? Características mais acidez, características mais florais, e quanto mais tempo ele fica dentro da adega, dentro da cave de envelhecimento, ele vai maturando, vai amadurecendo. E você tem espumante de 24, tem espumante de 36, tem espumante de 48 meses aqui no Brasil, que são excelentes. E existe até, na região de Champagne, produtores que deixam o espumante maturando por décadas. Tá? Por exemplo, a própria Cave Dom Perignon deixa espumante maturando por 10, por 20 anos. Por exemplo, em Portugal nós temos um espumante muito bom, talvez o que eu mais gosto, o espumante português, que é a Morganheira, ela fica entre 9 e 10 anos. Aí você pergunta, não tem espumante nacional com 10 anos de envelhecimento? Algumas. Cave Gás, né? A Cave Gás tem com 10 anos, Claro. mas a ideia é que conforme o vinho nacional também vai ganhando mercado, vai ganhando reconhecimento, você vai encontrar daqui a alguns anos vinhos com mais tempo de envelhecimento. Mas, obviamente, acabam sendo mais caros, né? E aí, bom, esses espumantes estão lá maturando, envelhecendo, lá, tranquilo na cave. Aí chega uma hora que o enólogo decide colocar eles à venda. Então, o que acontece? Eles saem de ficarem guardados na horizontal e vão para um processo chamado remoagem. É um processo que foi criado pela Viúva Clicquot, pela Velve Clicquot, no século XIX. Então, qual foi a ideia? Você colocar ele, primeiro, de ponta cabeça. Então, quando você coloca de ponta cabeça aí durante um tempo, aquelas borras que estavam na lateral da garrafa, elas se acumulam no gargalo da garrafa. Tá? Só que se você for colocar todos os espumantes de cabeça para baixo, é muito espaço que se ocupa. Então, eles chegaram no intermediário. Vamos criar mesas não horizontais, mas mesas inclinadas. Isso se dá o nome de pupitres. E durante 4 a 6 semanas ocorre esse processo chamado remoagem, né? Em português. Em que as garrafas elas são giradas de 1/8 a 1/4 de giro, 2, 3, 4 vezes por dia, durante essas 4 a 6 semanas, até que os sedimentos eles se desloquem todos para o bico da garrafa. Mas um ponto interessante é que essa garrafa, quando foi fechada, ela foi fechada com uma tampinha metálica. Ela não foi fechada com a rolha. Para quê? Para que depois desse processo de remoagem, que as borras vão para o gargalo da garrafa, você tira as garrafas, mantém essas garrafas de ponta cabeça e vai para uma outra sala, para um outro local da vinícola. Obviamente, isso hoje tudo é muito automatizado. Entram em máquinas. O que essas máquinas vão fazer? É um processo semelhante ao que era feito anteriormente. Você botava o bico da garrafa no gelo. O que acontece? O bico da garrafa acaba sendo congelado. Quando você vira a garrafa no sentido normal, né, com o gargalo para cima, e abre aquela tampinha de metálica, a própria pressão na garrafa faz expulsar justamente a parte do vinho onde se concentravam as borras. E o líquido que não foi congelado, ele fica límpido, cristalino,
E aí, você vai dizer, ah, mas diminuiu o volume da garrafa. O que se faz? Tá? Aí que entra, digamos, para completar esse volume da garrafa que foi expelido, você pode, tá? Então, você pode completar com o mesmo vinho de outra garrafa, ou você pode completar com um licor. O que faz esse licor? Esse licor é chamado licor de expedição, para você expedir o vinho, né? Para você embarcar com o vinho para o mercado. Então, o licor de expedição ele tem a função de graduar o açúcar no vinho. Normalmente, o vinho que ele não leva o licor de expedição, ele é chamado um vinho nature. A graduação de açúcar nesse vinho fica entre 0 e 3 gramas de açúcar. E aí, com o licor de expedição, que tem um percentual alto de açúcar, e aí você regula o quanto você quer. Aí você chega nos tipos de espumante. Você tem o extra puro, você tem o bru, você tem o extra dry, você tem o sec, você tem o demi-sec, você tem o doce, né? Mas isso aí você tem todas as graduações, e cada país tem uma legislação de graduação de açúcar no vinho. A gente pode até fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentem. A gente pode até fazer um vídeo sobre as diferenças de graduação, o que é um espumante demi-sec, o que é um espumante bru, o que é um espumante nature. Então a gente pode falar em outro vídeo sobre isso. Então esse é o método tradicional. E aí a garrafa acaba recebendo uma rolha bem mais espessa do que a normal, porque ela não, parte da rolha fica para fora da garrafa, parte da rolha comprimida entra no gargalo, parte da rolha fica para fora, e essa parte que fica para fora ganha uma gaiola de aros metálicos que mantém a rolha presa, e aí o espumante vai para o mercado. Tá? Então, esse é o processo do método tradicional. E aproveitando, dando uma dica que eu recentemente, eu e o Alberto estamos sabendo, espumante é para ser guardado em pé, não se guarda espumante deitado, para manter a maleabilidade da rolha e evitar que o gás saia, né? Porque você não tem troca de ar, não entra ar, porque a pressão interna está muito maior que a externa. Claro. O problema é a saída de ar. Então, se você manter ele deitado, a rolha ela pode ganhar memória. Ganhando memória, ela vai ficar mais rígida, ela pode deixar algum gás sair, ou líquido sair. A partir do momento que você guarda em pé, ela mantém a sua memória elástica. Então, a gente guarda em pé. Para não ficar muito grande o nosso vídeo, vamos encerrar aqui a parte do método tradicional de elaboração de espumante e vamos preparar um outro vídeo com o método Charmat para vocês, que é o segundo método de produção, para ficar mais agradável. Muito obrigado. Obrigado. Para quem gostou, dê um like no vídeo, curta o vídeo, assine o canal, siga o canal Vinhos e Prazeres, comente, coloquem suas dúvidas, a gente está sempre aqui compartilhar conhecimento, aprender com vocês e passar o que a gente